Bom dia, boa tarde, boa noite, para a hora que você estiver ouvindo o nosso podcast. Esse é o podcast do BSB Quad Rugby, o Brasília Quad Rugby. E no nosso sétimo episódio a gente conversou com o professor Rodrigo, profissional de Educação Física do Hospital Sara Kubitschek de Brasília. Ele nos contou um pouquinho da história dele e da história do rugby no Hospital Sara Kubitschek daqui de Brasília e também da Rede Sara em todo o Brasil. E se você tem dúvidas, perguntas e sugestões, pode mandar um e-mail para o nosso e-mail bsbquad@gmail.com e também nos acompanhe pelas redes sociais Instagram e Facebook em @bsbquadrugby. Novos episódios disponíveis todas as quartas-feiras. E também contamos com a parceria da Rádio SESB Brasília, a sua rádio. Baixe o aplicativo e ouça as melhores músicas e a melhor programação. Nosso podcast é transmitido todas as terças às 14 horas, sempre com episódios inéditos. Rádio SESB, a sua rádio. Fala pessoal, estamos aqui com mais um podcast do Brasília Quad Rugby, o BSB Quad Rugby. E hoje a gente tem aqui a presença de um profissional de educação física que também acaba que ele é muito importante para a história do rugby aqui em Brasília. E ele trabalha no Hospital Sara Kubitschek aqui de Brasília e a gente vai conversar um pouco com ele sobre a história do hospital, a história da modalidade dentro do hospital, enfim, outras coisas relacionadas ao tema. Por favor, se apresenta aí para a gente, Rodrigo. Olá, Gino. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Essa é a toada do podcast. Eu sou Rodrigo Rodrigues, sou professor de Educação Física, trabalho na Rede Sara de Hospitais de Reabilitação, mais especificamente aqui em Brasília, né? Aqui a gente tem 2 unidades, eu trabalho na unidade Lago Norte. Legal, Rodrigo. Aí, para começar, você podia contar para a gente um pouquinho da história desse hospital, porque hoje ele é referência, assim, não só no Brasil, mas em diversos lugares no mundo, com reabilitação, em questão de lesado medular e outras patologias. A Rede Sara de Hospitais de Reabilitação, ela teve inaugurada em 1980, né, aqui em Brasília, e já tinha um projeto inicial que foi sendo amadurecido desde 1960, onde a gente chama que surgiu aí o Centro de Reabilitação Sara Kubitschek, junto ao presidente Juscelino Kubitschek, né? Então, o projeto ele foi desdobrando a partir daí, e oficialmente em 1980 a gente tem a inauguração então da unidade Brasília, e de lá para cá o hospital ele torna-se, ele amplia-se ao longo do país, surgindo então as unidades de São Luís em 93, 94 em Salvador, 97 em Belo Horizonte, 2001 Fortaleza, 2002 começa a proposta do Centro de Reabilitação Infantil no Rio, e assim vai até surgir também em 2003 mais uma unidade aqui em Brasília, né, que a gente chama de Lago Norte, né, porque fica numa região de Brasília com essa nomenclatura, né, que fica margeando o Lago Paranoá, e assim foi por consequência as outras unidades, 2005 Macapá, 2007 Belém, e então esse foi todo o desenrolar de uma forma bastante resumida e bastante tímida, né, nesses poucos minutos aqui que eu estou falando da Rede Sara, que ela é muito maior, como você mesmo disse, a gente tem às vezes um reconhecimento em alguns locais do país de forma bastante consolidada, mas em outros lugares às vezes as pessoas nem conhecem, e fora do país tem muitas pessoas que conhecem, né? Então o nosso país é muito grande, tem alguns lugares que às vezes as pessoas não sabem quem é o Sara, o que é o Sara, e às vezes lá fora a gente tem já bastante reconhecido um trabalho,
diante dessa excelência que é nos atendimentos de diversas patologias que o hospital atende e trabalha-se como rede, né? Por isso que a gente define como rede SARA de hospitais de reabilitação, né? A gente é funcionário da rede que abrange todas essas unidades. E o SARA também é conhecido por produção científica, né, Rodrigo? Sim, a gente tem, o hospital ele tem um contrato de gestão que abrange essa parte da assistência, né, dos atendimentos, essa parte de educação também, né, o hospital ele tem vários projetos que recebem, por exemplo, tem vários, né, vou citar um exemplo bem prático de escolas que são, que os alunos eles recebem aulas sobre perspectivas de prevenção, né? A gente está comentando aqui, vai comentar bastante sobre o rugby, e o rugby tem muitos atletas que têm lesão medular, e dentre os fatores etiológicos, né, os fatores que definem a origem da lesão, um dos mais importantes é o acidente automobilístico, né? Entre os tetraplégicos entra muito o mergulho. Então, são orientações que a gente pode fazer para a sociedade de uma forma preventiva. Então, essa seria uma forma de educação. Assistência é o atendimento convencional que a gente já sabe que um hospital tem. E essa parte de pesquisa também. A gente tem uma parte de divulgação desse conhecimento, de avanço em termos de respostas de situações clínicas nas suas diferentes áreas de atuação do hospital. Então, essas três frentes também são bastante preenchidas e englobam esse contrato que o hospital tem com o governo federal, né, de oferecer esse tipo de serviço. Legal, Rodrigo. E aí, agora voltando um pouco mais para a sua vida, queria que você contasse aí para a gente um pouco da sua história de vida e da sua história ligada ao hospital. Como é que você foi parar no SARA? Se você já veio direto para Brasília? Como é que foi essa sua história aí? Escolheu o curso de Educação Física e por aí vai. Sim. Eu sou de Belo Horizonte e me formei lá na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, cursei Educação Física e me formei em 2007. E desde então, ao longo do curso, eu sempre me envolvi com áreas de educação, trabalhando em escola, com a parte de treinamentos também, mais voltado em academia. O esporte sempre esteve presente na minha vida antes do curso, mas em termos de atuação e de formação, não era muito o que desdobrava para mim, curiosamente não era. Apesar de eu sempre gostar e sempre ter praticado, eu acho que a gente fica naqueles sonhos iniciais, né, de não ter sido um jogador de futebol, de alguma modalidade, e às vezes entra para a educação física achando que vai preencher esses caminhos, e depois você entende que a educação física é muito ampla, que não é meramente ser um treinador ou um preparador físico, né, e aí eu fui conhecendo várias áreas, e uma das áreas que eu já atuava, que eu tinha uma certa afinidade, era essa área relacionada às pessoas com alguma patologia ou deficiência, né? Do ponto de vista conceitual, a gente na educação física caracteriza essa área como educação física adaptada, né? Que é o termo que é um termo mais amplo, genérico, que envolve as diferentes condições de deficiência ou de patologia que possa o profissional atuar. Eu já acompanhava uma professora na faculdade que trabalhava nessa linha de pesquisa, de ensino. Eu tinha uma certa afinidade já com isso, mas eu não imaginava os horizontes que viriam ao longo da minha vida, né? E aí surgiu eu já conhecia o SARA através da fama dele lá em Belo Horizonte, né, em termos de um serviço de excelência. Eu tive a oportunidade até de ser o paciente do SARA, antes de entrar no SARA como profissional. Eu tive uma
uma crise de lombalgia muito séria, e aí eu pedi uma consulta e consegui ser atendido. Então, a primeira vez que eu entrei no SARA foi o SARA Belo Horizonte como paciente. E eu estava no meio do curso de Educação Física, mas eu não imaginava como é que a coisa ia acontecer no futuro, né? A gente às vezes não tem muito claro esse caminho, mas é um lugar que eu senti muito bem, né? Acho que a gente se sente muito bem acolhido no hospital. Mas eu não conseguia imaginar eu entrando lá, trabalhando. Eu não conseguia imaginar porque eu acho que eu nem vislumbrava, nem sabia como que se entrava. E no final do curso, eu era bolsista dessa disciplina que eu comentei com você, de Educação Física Adaptada. Eu ajudava a professora. E aí os alunos trabalhavam esses temas de deficiência, de esporte adaptado, esporte paralímpico. E essa era a abordagem da aula, e surgiu, né, um edital de seleção para professores de educação física para a rede. Eu pensei em fazer esse edital numa perspectiva de levar a prova para os alunos depois. Então eu ia fazer a prova, depois eu ia levar ela para os alunos poderem fazer. A minha ideia era essa, eu não imaginava que eu ia passar. E eu não conseguia imaginar, né? Não era esse o plano. E acabou que eu fiz a prova, levei a prova para os alunos, e acabei passando na primeira etapa, e aí depois tem mais duas etapas seguintes que tem que vir aqui em Brasília, né? A gente tem todo um processo seletivo até longo, assim, bem criterioso. E assim eu passei, no final das contas, fui chamado para entrar aqui no SARA em 2009, e foi quando eu me mudei para Brasília e vim para Brasília. Não, para não dizer que eu conhecia, meus pais comentam que eu aprendi a andar em Brasília. Eu tinha uma bisavó que morava aqui, e quando eu era novinho, meus pais vieram aqui visitá-la, e eu estava naquela transição de começar a andar com 1 ano e pouquinho. Então eu comecei a andar em Brasília, e vamos dizer que depois eu comecei a andar do ponto de vista profissional no SARA, né, em 2009. E você, quando passou, já veio direto para Brasília, nem ficou em BH? Aí, Gino, a gente, no modelo que a gente entra no modelo de treinamento depois, né, que o hospital nos dá respaldo enorme, assim, né, é quase que eu diria que é um processo de residência que a área médica tem bastante consolidada, que é esse processo de treinamento, né. A gente fica aí de 6 a 8 meses, varia de acordo com o processo seletivo, e o meu era designado para Brasília e o meu treinamento era em Brasília. Então, Belo Horizonte para mim não tinha sido nem citado, porque a minha vaga era para cá e meu treinamento seria aqui. Então eu tive que realmente que mudar para cá, e aí eu fiz a minha mudança toda para cá e fiz parte do meu treinamento no SARA, que a gente chama Brasília, né, no SARA Centro, que fica aqui, para quem não conhece Brasília, na região central, na W3. Só que a minha vaga era para a unidade Lago Norte, que fica, como eu falei lá no início, na beira do Lago Paranoá, e que tem um pouco da diferenciação em termos de atuação, né? A gente, na unidade Lago Norte, a gente já começa a atuar numa perspectiva da terceira fase da reabilitação, né? A gente divide aquela primeira fase mais clínica, né? Aquela pós-cirúrgico, numa fase inicial, muito agudo ainda. Uma segunda fase que já começa a ter aquela transição para casa, né? Os cuidados do dia a dia já começam a ser mais direcionados ao paciente. E a terceira fase, que é essa fase de reinserção plena na sociedade, né? De você pensar em perspectivas profissionais, no esporte, de reinserção do jeito mais amplo da vida. A unidade Lago Norte tem muito essa característica, e aí lá foi o local onde eu fui treinado na parte final do meu treinamento e segui boa parte do meu tempo aqui na Rede SARA. Depois eu cheguei aí para a unidade do Rio, cobrindo o professor, mas já trabalhei também um tempo na unidade central, mas a maior parte do meu tempo foi na unidade Lago Norte.
Aham. E assim, falando do Lago Norte, porque eu tive um acidente em 2002 e na época ainda não existia o Sara Lago Norte, só o Sara Centro, né? E aí foi bem esse processo aí de reabilitação que você falou, o processo um de entender a deficiência, de aprender a lidar com ela, e partindo já um pouco para a fase 2. E aí, 8 anos depois, em 2010, eu tive a oportunidade de fazer uma internação no Sara Lago Norte. Na época, é, tinha internação lá no Sara do Lago Norte, né? Mas hoje em dia é só hospital dia, então vai lá, faz as atividades e volta para casa. Então, como eu estava falando, eu tive uma internação no Sara Lago Norte em 2010 e foi assim muito importante no meu processo de reabilitação. Por mais que eu já tivesse 8 anos de acidente, já tinha aprendido a me desenrolar no meu dia a dia, mas foi ali que eu conheci várias atividades que eu podia fazer que eu não tinha ideia. E o Lago Norte surgiu, acho que bem para isso mesmo, né, Rodrigo? O lago, como eu comentei, ele tem essa característica, né, dessa fase terciária da reabilitação. Ele tem um privilégio do espaço físico, né? Acho que as pessoas que não conhecem podem, podem ver no site do Sara, né, sara.br, tem as fotos. A gente tem uma estrutura privilegiada em termos de atividade esportiva, de exercício, né? A gente tem a condição de estar na beira do Lago Paranoá, então a gente tem várias modalidades de vela, de canoagem, que a gente utiliza para a gente poder ampliar esse espectro, né, de oportunidades. E a gente já conversou em outros momentos, esse período seu de 2010, eu até fui atrás de procurar esses marcos, né, das unidades, e aqui eu já antecipo, já, né, para a gente não deixar passar essa abordagem que você teve junto ao professor Humberto, né? Eu encontrei no prontuário, Gin, no momento que ele fez essa proposta para você, você tinha naquele momento uma demanda de iniciar numa equipe de rugby de Brasília, e aí ele fez uma proposta de fazer exercícios educativos, né, utilizando ainda a cadeira de basquete. Então, professor Humberto, aqui a gente sempre faz uma homenagem, é sempre merecida essa homenagem a ele, que de certa forma ele foi a pessoa que eu acho que colocou essa pedra fundamental do rugby, e talvez vocês dois, naquele momento, fariam e fizeram a primeira intervenção do Sara, da presença do Sara, do rugby dentro do Sara, né? Então, acho que você e ele têm um papel nessa história do rugby na rede Sara, né? Nossa, legal, bem legal. Assim, o professor Humberto, ele, bem isso, assim, ele era um desbravador e eu lembro dessa época, ele coincidiu que ia ter um campeonato brasileiro de rugby aqui em Brasília, uns 2, 3 meses depois da minha internação lá, e ter ido o Edu, que era o atual presidente da BRC, ter ido lá, falado um pouco sobre a modalidade. E aí o professor Humberto foi e semeou essa semente aí que nossa, que foi demais. E legal saber que a gente pôde dar uma contribuição aí para o rugby no hospital. E aí, Rodrigo, eu queria que É, você me falasse como que você conheceu o rugby em cadeira de rodas. já começa a coincidir com isso. A culpa disso, eu vou dizer que foi sua e do Humberto, porque esse momento que vocês, na verdade, foram vários momentos, né? Vocês fizeram várias atividades. Eu trabalhava com outro público, né? Com outros pacientes. Na época, não trabalhavam com lesão medular, mas eu me lembro de ver você na época com cabelo bem grande, cacheado, cheio, assim, né? Se as pessoas acham que o cabelo do Gino é grande, naquela época era maior ainda, né, Gino? É, E você sozinho com o professor Humberto na quadra, com a cadeira de basquete ainda, e comentava que era o atendimento de rugby. E isso foi a hora, foi o momento, né, que eu comecei a ver. Eu achava tudo ainda muito
novo, muito diferente, né? Isso foi em 2010, eu tinha 1 ano que eu estava no hospital. E eu, no segundo momento que eu pude ver o rugby mesmo, né? Depois dessa semente aí com vocês, foi nessa competição em 2010, que me parece que foi a segunda foi o segundo brasileiro, o Gino, lá no Sesc Ceilândia? Foi o terceiro. O terceiro, então. Pois é, então, nessa competição, eu fui levar, né, na verdade não fui eu que tive a iniciativa, né, eu tinha pouco tempo de hospital, eu fui só ajudar, eu fui levar, acho que foi divulgado esse campeonato no hospital, e aí a gente levou os pacientes que estavam internados lá para o Sesc Ceilândia, então lá foi o momento que eu consegui ver o esporte ainda de uma forma mais ampla, né? Então ali foi a origem de conseguir ver de perto essa modalidade, mas ali ainda não despertava todo o potencial que ela hoje despertou em mim, ainda era uma fagulha ali, né? Eu estava chegando, fazia 1 ano, eu vi aquela modalidade, eu vi vocês começando, né? Eu vi a equipe do Minas começando, né? Hoje a equipe com grande bagagem esportiva, né? Na modalidade, mas a gente vê a origem de várias coisas, né? A origem dos atletas, né? Você começando e vários outros começando. Então é bem interessante ver como que foi lá atrás esse início, te vendo com o professor Humberto, e depois a coisa, né, crescendo, né? Só para acrescentar nessas iniciativas, eu até fui investigar nas outras unidades se eu conseguir resgatar algumas informações, pode ser que tenha alguma outra unidade que eu não tenha conseguido pegar mais uma minúcia. Eu faço minha meia-culpa aqui, mas assim, de onde eu consegui investigar, existia outras iniciativas de outros colegas na unidade Salvador e na unidade Rio, mas os atendimentos a gente denominava, ainda tem esse nome, porque como a gente não conseguia formar uma turma daquele esporte, a gente trabalhava com os tetraplégicos de habilidade com bola. Essa atividade envolvia habilidades diversas, assim, porque nem sempre o tetraplégico ali conseguia ser muito efetivo, né, usando uma cadeira de basquete, isso não fluía tão facilmente. Então, era uma atividade que não tinha uma caracterização de encorpar a ponto de ser um rugby, né? A unidade do Rio, em 2015, conseguiu, durante 1 ano, fazer um pouco mais sistematizado, com um grupo de tetraplégicos, que eu até confirmei com eles, o professor João comentou comigo que foi vários designados para a equipe do Rio, na época acho que já era Santer, que incorporou esses pacientes que começaram também no rugby. Então, não foi só em Brasília que isso foi acontecendo, né? O que foi acontecendo depois, que daqui a pouco a gente já pode entrar, foi a consolidação do rugby como uma atividade coletiva, regular, semanal, e aí acho que isso foi desdobrando, talvez de uma forma mais precursora aqui em Brasília. Então, eu lembro dessa época aí que justamente isso, tinha dificuldade de encontrar vários tetras para fazer o rugby. E aí o professor Humberto ele inventava várias brincadeiras com bola ou exercícios, enfim, que não eram exatamente as regras do rugby em si, mas ele pensava em atividades que conseguiam incluir os níveis diferentes de lesão de tetraplegia com uma bola de vôlei, que é a mesma bola utilizada no rugby. E ele fazia umas atividades bem legais assim para começar a implementar o rugby, né? E aí, Rodrigo, eu queria que você falasse para a gente como é que foi mesmo esse processo para o Sara oferecer na grade regular de programação o rugby, como que foi o processo para adquirir as primeiras cadeiras de rugby para o hospital, para os pacientes poderem usar, como é que foi isso? Aí, seguindo essa linha, antes até de chegar nessa parte, eu queria deixar o registro que depois acabou que tiveram também a continuidade no programa de lesão medular.
de alguns professores, né, o professor Fred, a professora Elisa, conduzindo algumas iniciativas desses atendimentos, ainda não sistematizados dessa forma que você me perguntou, mas, por exemplo, o atleta Braulio, né, que fica na equipe com vocês, ele até comentou um pouco do início desse contato, passou pela professora Elisa, pelo professor Fred, já tendo um pouco a atividade mais individual, né, mais nesse início do rugby, e aí, o momento que ela tornou-se uma atividade regular, envolveu toda uma transição para a gente poder trazer segurança em termos da equipe de reabilitação, não só os professores de educação física, né, porque a gente está comentando dos professores que foram trazendo essa iniciativa, mas a gente começou a amadurecer porque o Sara, ele trabalha, né, para quem não conhece, você percebeu isso lá no dia a dia, que a gente trabalha de uma forma interdisciplinar, então são vários profissionais que atuam com os pacientes, e a gente toma decisões em conjunto, então a inserção de uma atividade como essa, de uma forma regular, precisava ser bastante trabalhada, então existiu um movimento, né, da gente apresentar as perspectivas da modalidade com segurança, os estudos que justificavam a segurança dessa atividade. Então, a gente até achou uma referência na época que mostrava que o risco de que era mais controlado, né? Na verdade, hoje a gente vê na prática, e você teve a oportunidade de ir lá visitar, que os pacientes que começam a conhecer o rugby, o choque é pequeno, né? Porque a mobilidade é pequena, então o basquete fazia muito mais barulho, virava muito mais cadeira e trombava muito mais do que propriamente o rugby. Então a gente frustrando e sensibilizando toda a equipe de reabilitação e também a coordenação da rede, para que era uma modalidade segura. Então, a gente estava fazendo esse trabalho inicial, consolidando, trazendo um relato prévio dessas iniciativas do professor Alberto, mais os outros professores que seguiam no programa de reabilitação, a gente foi tendo respaldo para realmente criar uma estrutura regular. E aí foi quando a gente, em 2018 foi quando chegaram as cadeiras, mas aí antes disso eu já comecei a ter um atendimento de 2 vezes por semana com cadeiras de basquete envolvendo os tetraplégicos, né? A gente conseguiu ter em torno aí de 12 pacientes em cada atividade, então a gente já estava agrupando um número interessante de tetraplégicos para fazer atividade, e isso foi ganhando corpo. Existia, acho que a gente começou a evoluir também, Regina, não sei a sua impressão quando você esteve no início da reabilitação aqui no hospital, um movimento de demanda nossa na instituição de oferecer mais opções para os tetras, né? Os tetraplégicos, eu vou falar como tetras aqui para facilitar, porque os paraplégicos, eles tinham muita opção. Então, eles tinham várias atividades. Os tetraplégicos tinham pouco, era bocha, era tênis de mesa, e não tinha mais muita coisa. Na cadeira esportiva era difícil, tentava fazer uma vivência na canoagem. Então, começou a fazer uma reflexão no sentido de ampliar essas possibilidades, né? E aí foi quando a gente conseguiu, junto com esse programa ambulatorial, que as pessoas vão e voltam para as suas casas, criar um programa para os tetras 2 vezes na semana, em que o dia inteiro tem atividade para eles. Então a gente começou a montar uma turma só de tetraplégico, de tênis de mesa, uma turma de bocha, uma turma de canoagem só para tetraplégicos, com adaptações específicas para ele, e também a demanda de se consolidar nesse espaço, e aí a gente começou a crescer a ponto de, como eu já antecipei, em 2018 a gente já conseguir receber as cadeiras de rugby específicas, né, da modalidade. Foi a primeira vez que na rede a gente tem a aquisição desse material. Hoje já tem outras unidades, mas esse foi um marco aí da chegada e da melhor
da melhor qualidade do nosso trabalho, né? Mas a gente conseguiu isso, foi crescendo com segurança, com os pacientes trazendo esse feedback positivo de que estava sendo útil, estava gostando, estava evoluindo. Então, foi um pouquinho desse primeiro movimento de consolidar. Legal. E acho que é importante deixar registrado que o SARA, ele, se não é o maior, ele é o maior, não tem como ser outra instituição, o maior formador de atletas, não só mas para várias outras modalidades, porque o SARA Lago Norte aí oferece várias oportunidades de você conhecer diferentes modalidades. E aí a gente que tem contato aqui no convívio, dia a dia fora do hospital, nos lugares de treinamento, que é o CETEF, os Centros Olímpicos e Paralímpicos e outros times, a maioria conheceu o esporte no SARA, encontrou um esporte que gostava e quando saiu foi procurar algum lugar que pudesse praticar regularmente. Acho que o SARA, aqui em Brasília, em especial, ele é o maior formador de atleta, para atletas, né? E para o rugby tem sido diferente. Se você for ver 90% dos atletas do rugby hoje aqui em Brasília, eu posso falar com mais segurança, conheceram a modalidade no SARA, né? E os que não conheceram foi porque foi período pré-modalidade em Brasília ainda, que foi esse ano de 2009, 2010, que começou o rugby aqui em Brasília, que o SARA ainda não tinha esse conhecimento e não oferecia modalidade, mas o SARA é um formador de atleta assim, pro rugby e para outras modalidades paralímpicas no DF, acho que em outros estados também, né, Rodrigo? A gente acho que tem a dimensão desse compromisso, agora não me lembro dos dados, a gente chegou a juntar num Pan-Americano, não me lembro que ano foi, mas que a gente tinha os dados assim de todos os atletas que foram para o Pan-Americano, ou seja, a gente faz um recorte, né? Existem atletas que não vão para o Pan-Americano, que não, mas só para a gente ter uma parte da dimensão, a gente tinha um percentual elevadíssimo. Agora eu não me lembro se era tipo 70, 80% dos atletas que tinham que participavam no Pan-Americano representando o Brasil passaram pelo SARA de alguma forma. Então a gente compreende aí e até sente muito honrado de estar numa instituição que tem esse papel e esse compromisso do esporte como meio, né, de você conseguir reinserir na sociedade, né? Ele não faz o trabalho dele exclusivamente para o esporte é uma das frentes, né? Após a lesão, vocês podem ser reinseridos no esporte, através do esporte na sociedade, através do estudo, da faculdade, através da sua vida familiar, constituindo família, tendo filho. Bom, existem vários caminhos na vida, né? A gente aqui está destacando um deles, mas não é para descartar os outros, né? A gente aqui apenas está reforçando um dos caminhos e eu acho que nessa construção a gente está tentando aprimorar, eu acho que nesses últimos anos a gente tem conseguido, é que as pessoas conheciam o esporte pelo SARA, então elas conheciam o esporte pelo SARA, agora a gente está tentando ver se as pessoas conseguem estar mais aptas a praticar o esporte começando no SARA. Então tem uma ligeira diferença, que é um pouco do que o professor Humberto fez com você, mostrando a modalidade. Você a conheceu ali, mas você não conheceu o rugby em si, né? Você conheceu educativos, conheceu exercícios, conheceu o rugby em si vendo o vídeo, mas você e muitos daqueles que passaram pelo SARA ainda não tinham vivenciado o rugby. A gente está falando do rugby, mas poderia ser outras modalidades, né? A gente está tentando crescer a nossa abordagem dentro do hospital com os pacientes, nas diversas modalidades, para que ele tenha mais respaldo de chegar nas equipes fora e sentir mais seguro, porque muitos pacientes também, eles faziam uma modalidade com a gente e na hora que chegava lá fora, se assustava. Ele falava, não, professor, lá o time está muito forte, eu não estou ainda nesse nível. E era um problema para a gente, porque a gente treina ele lá para ele conseguir ser reinserido numa equipe, por exemplo.
Mas aí quando ele chega na equipe, a equipe já tem um patamar que está muito distante para ele. Então, esse buraco de transição entre o que ele aprendeu no hospital de reabilitação para o que ele vai encontrar numa realidade competitiva de uma modalidade, né? Porque talvez o esporte para a saúde você não vai precisar desse nível de exigência, né? Você não vai chegar num lugar e o técnico não vai te exigir nessa mesma perspectiva. Mas se tem uma perspectiva um pouco mais avançada do ponto de vista de competição, os nossos pacientes eles tinham dificuldade. Então, agora a ideia é que esses novos que chegam, e eu acho que vocês já me relataram isso, alguns técnicos aqui também já comentaram, que os pacientes estão chegando agora com um entendimento diferente do jogo, né? Ele já jogou até, como a gente teve oportunidade, eles tiveram a chance de vivenciar um campeonato aqui em Brasília, então ele já não chega tão cru, vamos dizer assim, para se reinserir nessa modalidade, né? Eu acho que é também um avanço do paradesporto no Brasil, né? Que vai ficando cada vez mais consolidado, mais conhecimento disseminado, mais um pouco de tudo, e aí fica um pouco mais fácil. E realmente a gente percebe a diferença de como a gente começou, por exemplo, lá em 2010, das pessoas que já chegam hoje com uma vivência bem maior, assim, com mais entendimento, com mais mobilidade na cadeira. Então, acho que tem feito bastante diferença. E aí, continuando nesse assunto, eu tive a oportunidade de me aventurar também para badminton, jogando no Centro Olímpico aqui da cidade, do Riacho Fundo, e teve alguns campeonatos no ano de 2019, e aí lá eu encontrei a equipe do Sara, jogando badminton, tinha uns 6 atletas, né? É um esporte individual, então cada um jogando lá na sua modalidade, de acordo com a sua classificação. E também vi relatos de que participou de campeonatos de boxe aqui no DF, e também essa participação que você citou aí no ano passado do Sara levar 2 equipes lá para o Aberto de Brasília, uma feminina e uma masculina. Aí, Rodrigo, eu queria que você contasse para a gente como é que foi esse avanço aí para começar a participar de competições e como foi para você e para o pessoal aí que cuida do rugby participar desse Aberto de Brasília, de um primeiro campeonato com uma equipe de rugby do Sara, né? E essa ideia de dividir em equipes feminina e masculina, porque para quem não sabe, o rugby em cadeira de rodas ele é um esporte misto, então jogam homens e mulheres no mesmo time. Mas aí, no caso de vocês preferiram fazer 2 times separados e, inclusive, despertou, né, na Associação de Cadeira de Rodas essa possibilidade de tentar fazer uma seleção feminina, porque já é uma demanda mundial de tentar fazer equipes femininas. Eu queria que você contasse um pouco para a gente desse processo todo aí, Rodrigo. Beleza, Gino. Bom, você falou de várias partes. Acho que vamos ver se eu consigo não esquecer de nenhuma delas. Acho que primeiro, só acho que fazer um parênteses, né? Acho que é um registro importante na frente do badminton, né? A professora Vanessa, hoje ainda com a ajuda também da professora Juliane, tem conduzido essa parte do badminton e realmente teve essa oportunidade de inserção nas competições aqui de Brasília, de alguns atletas. Na competição de bocha, junto com a professora Bruna, que também está à frente dessa modalidade, a gente tem feito algumas participações aqui nos torneios daqui de Brasília. Então, esse é importante eu já deixar os créditos aqui devidos e registrar a presença dessa nossa equipe da educação física, né, equipe de reabilitação, que envolve essas frentes do esporte. Mas o respaldo também do professor Fred, que está à frente desse projeto lá no Lago Norte. Então, aqui, eu acho que mostra do ponto de vista conceitual a transição, né? Se a gente, usando o exemplo do rugby como referência, mas que valia também para o badminton, para a bote, para as outras modalidades,
Se lá atrás, Regina, você conhecia o rugby, como a gente já conversou com alguns atletas que passaram no Sara, conheceram o rugby assistindo o Motherball no hospital. Então, o rugby no hospital foi apenas assistir o Motherball, apenas no sentido de uma coisa, né? Não desmerecendo o que na época era possível oferecer e que foi muito válido, por isso que tem atletas que começaram o rugby assistindo o Motherball. Foi por isso e que bom que começou de algum jeito. Depois, você, assim como outros, tiveram contato com rugby fazendo atividades individuais ou com poucos tetras em cadeiras de basquete. Então, foi outro marco. O terceiro marco, que é esse que a gente está falando de hoje, e é isso que é o privilégio dos nossos pacientes, a gente trabalha isso muito com eles estão tendo a chance de conhecer o rugby sentado numa cadeira de rugby, fazendo uma atividade de rugby com as regras do rugby, com a dimensão da quadra do rugby, com um professor que cobra as técnicas, as exigências da modalidade de rugby, e ainda podendo participar de algumas competições aqui, como foi essa experiência da gente participar do Aberto de Brasília. Ou seja, olha a evolução disso, né? Isso está querendo dizer o quê? Então, o Sara está virando uma equipe, está tornando-se um clube? Não, o Sara, na verdade, continua fazendo o mesmo papel que sempre tem na sua essência, na sua filosofia de reinserção, do conceito de reabilitação, de reinserção das pessoas que têm algum tipo de deficiência e que são atendidas por lá. O que a gente está conseguindo é agora oferecer de uma forma mais precisa, com maior eficácia essa reinserção na hora que a gente aproxima. Então, quando a gente foi fazer a participação lá no esporte, no Aberto, Brasília, alguns atletas foram um pouco, vamos dizer, assediados sobre o potencial que eles tinham, né? Eu vi vocês comentando, alguns técnicos comentaram comigo, que viam potenciais ali. Então, esse processo de formação, a gente viu que estava dando certo, os pacientes estavam se sentindo bem, porque eles se sentem acolhidos pelo hospital. Então, se a gente consegue levá-los até lá, eles se sentem seguros e conseguem fazer esse movimento, né? Então, na essência, a ideia era essa, a gente conseguir chegar a esse ponto de participar de competições numa perspectiva de auxiliar nessa reinserção, e a gente consegue também sentir um pouco desse gostinho de poder conviver com vocês, e acho que é uma experiência não só rica para os pacientes, mas também para a gente profissional que atua, né? Eu acho que a gente aprende muito participando das competições, então no dia a dia do atendimento lá do hospital, a gente aprimorou muito o entendimento, né? A gente começou a ter um incentivo e um movimento de fazer cursos das modalidades oferecidos pelo CPB, né, pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, isso tudo foi dialogando com a reabilitação e a gente foi crescendo em termos de qualidade e eficiência. O movimento de criar, né? Só para falar, né? Em 2018 chegou as cadeiras no Sara Brasília e a gente já tem aquisição de cadeiras também de rugby na unidade Salvador, que já tem cadeira, e o Sara Fortaleza está aguardando. O Sara Fortaleza já tem uma turma de rugby que funciona regularmente, assim como aqui em Brasília. O Sara Salvador tem as cadeiras, mas ainda tem um atendimento muito de vivência, ainda não tem aquela atividade ambulatorial do dia a dia que acontece aqui em Brasília, né? Ainda é uma apresentação para paciente que está na enfermaria. Mas Fortaleza, a professora Esther, está fazendo uma atividade regular com tetraplégicos, usando cadeira de basquete. Eles estão aguardando a chegada de cadeiras de rugby. Então, só para também deixar um registro, o tanto que esses frutos estão se espalhando pela rede, né? E aí, voltando, né? Minha fala está ficando longa porque você comentou vários aspectos que são importantes. A perspectiva da divisão, né, de homem e mulher, como é que foi isso? Essa foi uma inquietação minha, que a gente não conseguia envolver mulheres no rugby, né? Eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas também no rugby, técnicos, jogadores, e sempre falava, não, a modalidade é mista, mas aí a gente não tem muitas mulheres. E eu ficava assim, poxa, mas por que não tem? E a gente tinha feito uma experiência no basquete quanto à divisão de homem e mulher. E a gente percebeu que na hora que a gente dividiu, começou a ter mais mulher. Porque o argumento é o contrário. Eles falam assim, a modalidade é mista, não tem mulher porque elas não chegam. Mas será que elas não chegam porque é mista? Será que se você montar uma equipe feminina não vai chegar mais?
e chega mais, porque e principalmente o rugby ele tem essa fama, né, do esporte ser violento, de contato, e aí chega uma mulher, ela olha, ela vê um tanto de homem, e aí, se ela não tiver isso muito bem tranquilo, ela pode criar uma resistência, e aí, nesse acolhimento, nessa distinção de gênero, às vezes nem sempre é fácil e cria uma resistência, então, isso foi gerando uma dificuldade, e aí a gente pensou como uma oportunidade de dividir, né? E aí, quando a gente dividiu, Higino, começou a aparecer muitas mulheres. E aí a gente conseguiu consolidar um grupo de mulheres que treinam regularmente e um grupo de homens que treinam regularmente. E como uma forma de motivação, e virou até um desafio, uma vez por mês a gente faz um jogo dos homens contra as mulheres. E isso eles foram crescendo juntos. Eles foram crescendo em termos de habilidade, de competitividade, de contato social, que é o que muito vocês se destacam, né? E também eu tenho escutado aí os podcasts, você vê o relato de todo mundo, essa questão social do esporte, tanto que ela é forte, né? De vocês conversarem entre vocês, de vocês conhecerem as deficiências, as eficiências, as alternativas que vocês mesmos criam, né? Então, essa coisa dos pares, né, ela é muito forte. E aí, quando você cria um par de deficiente e ainda de gênero, né, que você pode dividir suas angústias, né, porque o mundo feminino tem suas peculiaridades, o mundo masculino tem outra, e na deficiência também ocorre. Então, acho que isso virou uma, uma forma de acolhimento muito interessante, e aí a gente ousou em bancar isso. Não foi fácil, eu divido com você que de certa forma, eu já até faço aqui publicamente um agradecimento a vocês do BSB, a você, o pessoal que organizou o Aberto, que desde o início comprou a ideia, porque vocês poderiam dizer que, não, mas não vai dar certo. Vocês toparam em deixar a gente levar as duas equipes. Na primeira reunião ali do Congresso Técnico, houve um certo estranhamento, eu senti no ar um estranhamento no sentido assim, poxa, mas por que vocês não misturam? Eu escutei às vezes uma conversa meio de corredor, assim, meio estranho, né? E eu queria agradecer mesmo, que vocês compraram a ideia, nos apoiaram, e ao final a gente teve esse reconhecimento, assim, né, de todos. A gente não fez pelo reconhecimento, né, mas o reconhecimento ajuda a gente a perceber que estava no caminho, né? A BRC, o Luiz Cláudio veio até nós e comentou e valorizou a iniciativa, falou que é um movimento realmente internacional de dividir a modalidade logo, logo, então existe essa demanda, né? E eu acho que tem uma questão conceitual também, né, que existe um movimento de aumentar o número de mulheres no esporte convencional ou adaptado, porque realmente esse acolhimento, número de homens, né, é bem maior, e existe essa necessidade de pensar em formas de conseguir acolher e ter mulheres também, assim como está acontecendo na vida como um todo, nos seus diferentes âmbitos, né, que tem se discutido o papel da mulher. Eu acho que o esporte entra isso, e acho que o rugby, essa equipe feminina deixou essa marca, que eu até fiquei questionando para alguns, perguntando que já existiu seleções de rugby feminina, até ano passado teve um campeonato lá nos Estados Unidos, né, que eles tentaram agrupar, mas eu acho que em termos de equipe, de time feminino, não existiu no mundo, talvez a gente tenha sido o primeiro, né? Então é um pouco por aí, Gino. Eu acho que é bem isso. Complementando aí, teve alguns campeonatos, uns dois ou três, que eram campeonatos só para mulheres, né? Então elas juntavam de diversos países e faziam os times ali de acordo com a sua nacionalidade, o seu conhecimento. Mas não chegou a ser seleção e não era clube, era um time pontual para participar daquela competição. E foi a primeira maneira que eles acharam de promover a participação feminina no rugby, né? E deu muito sucesso. Teve uma atleta de Curitiba, a Tininha, que ela foi para uma dessas competições que foi em Paris, e aí ela participou pela equipe das Américas, junto com o pessoal dos Estados Unidos e do Canadá, que foi bem legal. E eu acho que é como você disse, não existe nenhuma equipe só feminina no mundo e ainda não existe nenhuma seleção. Então, eu não posso dar 100% de certeza, mas a nível Brasil, América Latina,
Foi a primeira equipe feminina, estritamente feminina, a participar de um campeonato inteiro, né? Eu acho que é Sim. bom deixar isso registrado. E essa participação de vocês no aberto, ela foi bem peculiar, porque vocês só tinham 12 cadeiras, se eu não me engano, né? E aí, com duas equipes, como é que fazia para jogar, para dividir as cadeiras? E se as duas se enfrentassem, como é que a gente ia fazer? A gente foi buscando soluções, né? Quando, caso ela se enfrentasse, os atletas se dispuseram a emprestar cadeira para que ninguém se ficasse de fora, e que acabou acontecendo as duas equipes se enfrentarem. A gente deixou uma tabela com um espaçamento de jogo para dar tempo de trocar de cadeira e, e ter toda essa logística aí de entrar e sair da cadeira sem atrapalhar os jogos. Então, acho que foi bem legal assim, essa participação de vocês. E acho que foi mais um marco aí para a história do rugby no Sara, né, Rodrigo? Foi sim, Gino. Acho que gerou bastante repercussão. Eu acho que esse aspecto agora você está lembrando que eu fiquei lembrando do processo anterior ao campeonato de respaldo para a gente conseguir levar, mas agora você tá me lembrando os desafios que foi durante, né? A gente aqui já está um pouco habituado, apesar de ser cansativo, a gente faz esse jogo entre homens e mulheres todo mês, mas a gente tem só 12 cadeiras. E eu tenho 12 em cada equipe. Nem sempre nesse jogo vem todo mundo, né? Às vezes algum ou outro falta, mas é sempre um desafio. A gente tem que transferir paciente, transfere para um, entra o outro, vai em cadeira e vem aqui, troca, e aí higieniza a cadeira e vai, entra outra pessoa. É um desafio. Talvez a gente não imagina a relação que é, porque a gente já entra na rotina do dia a dia, né? Mas quando a gente chegou pro campeonato, a gente viu a demanda da responsabilidade, e a gente, poxa, como é que a gente vai fazer? E aí a gente teve muito esse respaldo de vocês, e até individualmente, você cedeu sua cadeira, o Hoffman cedeu a cadeira, o pessoal dos Gigantes, teve o pessoal da equipe do Paraguai também. Então, assim, de forma geral, todo mundo emprestou a cadeira, né? Foi um ato bem, bem legal, porque eles tiveram a oportunidade também de conhecer cadeiras melhores, né? Acho que a gente não está desmerecendo as nossas, né? Mas as nossas são cadeiras mais genéricas, né? Que a gente tem que adequar às diferentes pacientes, né? E a cadeira fica muito ajustada para vocês. Então, a chance também de conhecer um material desse foi bem legal e eu acho que reforça esse apoio que vocês nos deram de poder fazer todo mundo usando a mesma cadeira e durante a partida a gente não precisou de fazer as trocas de cadeira. Todos os atletas conseguiram uma cadeira e foram para o jogo com essas cadeiras, todo mundo já posicionado, né? E aí no hospital acho que teve essa relevância, todo mundo destaca esse período. Eu acho que teve um marco também, que foi a primeira vez que o hospital participa de uma competição coletiva. Já existiam algumas participações mais antigas, assim, mas coletiva não tinha existido. Então, porque o coletivo envolve muita logística, né, muita estrutura e muitas variáveis de controle, e que não é tão simples. E a gente, acho que se aventurou nessa empreitada, e não só levando uma equipe, a gente resolveu levar duas, e eu acho que também tem que registrar todas as pessoas que apoiaram, né? A equipe de educação física, a coordenação, a direção do hospital. A gente conseguiu ter o suporte da equipe de manutenção, levando um mecânico que cuida das nossas cadeiras lá. Ele foi para o evento também. Então, eu acho que tem que parabenizar toda essa equipe que comprou a ideia e foi uma experiência realmente bem, bem marcante, gente. Rodrigo, e como foi o pós-campeonato para vocês e para os pacientes que puderam ir participar do campeonato? Como é que foi esse processo pós-campeonato? Eu acho que um aspecto que a gente ainda precisa amadurecer e é a perspectiva da classificação funcional, né? A gente já conversou um pouco sobre isso. O pós acabou envolvendo, a gente foi vendo que alguns pacientes tinham tipos de lesões que não eram elegíveis ou que eram limítrofes, né? Que a gente não sabia se era ou se não era. E isso gerava uma expectativa muito alta para eles, né? Alguns a gente acabou já tendo muita clareza que não seria elegível,
a gente, para contextualizar, né, vocês junto da BRC tiveram todo um esforço de conseguir trazer uma classificação funcional oficial, né? Mas foi uma forma de a gente ter algum nível de classificação nesse sentido, só que a gente não conseguiu depois dar continuidade com alguns por conta disso, porque a gente já não tinha segurança da possibilidade dele continuar, mas por que ele não continuava? Mas é porque ele criava uma expectativa muito grande em termos de fazer a modalidade e tinham, às vezes, outras modalidades que ele poderia ter um potencial esportivo mais claro, né? Então, esse pós teve um pouco desse aspecto que não é muito fácil de lidar, né? Mas faz parte, a gente tem que lidar com esses redirecionamentos, né? E a gente ficou sonhando em ter uma nova competição, né, aqui em Brasília, que a gente pudesse ir já com a classificação estabelecida, né? E a gente já estava até amadurecendo isso, né, Gino? Acho que a gente, antes da pandemia, estava indo para uma perspectiva bastante palpável dessa possibilidade, porque esse é um dos desafios que eu sinto no dia a dia quando eu vou fazer atividade, porque eu não sei a classificação. Então, um técnico, um treinador, um professor que vai montar uma equipe e criar uma estrutura tática de entendimento, de mostrar atividade, não saber a classificação é difícil. Para iniciação, não. Para esses pacientes novos que a gente recebe, tá ótimo. Agora, para o pós-campeonato, eles já exigiam mais de mim. Eles já demandavam mais, eles queriam voos maiores, né? Então, eles já viram como é o esporte, eles já viram que não dava para colocar em quadra todo mundo junto, que tinham um nível de distribuição. Então, isso já começa a gerar um conflito até no jogo que a gente faz entre homens e mulheres. Porque quando eu ponho em quadra, eles olham, ó, professor, esse time está muito forte, tem mais de 8 pontos em quadra, né? Então, essa perspectiva da classificação funcional no pós-competição tem sido um gargalo nosso que a gente está amadurecendo aí, vamos ver se passando esse momento a gente consegue ter essa classificação. Essa é a parte desafiadora, mas a parte boa disso tudo, né, é que os pacientes que participaram ficaram muito engajados, né, eles ficaram muito envolvidos, né, o mosquitinho aí do rugby picou eles e eles estão muito animados e envolvidos, né, alguns chegaram até a visitar as equipes, né, do CEF e do BSB, numa perspectiva de poder continuar, fazer treinos também, não só no hospital. Então, eu acho que é a amostra, né, essa sinalização que eu estou fazendo na classificação, na verdade, é a amostra que está crescendo, né? Isso é uma coisa boa. Por mais difícil que seja a gente tentar resolver, mas eu acho que é uma coisa que não é ruim. É uma coisa que está mostrando que o esporte está crescendo e a gente precisa de suporte para crescer junto, porque tem coisa que a gente não consegue resolver, né? Eu não posso classificar, eu ali meio que de olho, vamos vendo, mas eles estão demandando isso agora, né? É legal, e eu acho que é isso aí, que a gente estava com um plano de fazer um regional aqui em Brasília, trazer uma banca de classificação para conseguir classificar todo mundo aí, que ia precisar de uns 2, 3 dias para conseguir classificar todo mundo, porque é um processo um pouco demorado. Só que os planos foram um pouco adiados por causa dessa pandemia. E, Rodrigo, como é que tem sido os atendimentos do SARA com esse problema aí do coronavírus e da diminuição de contato pessoal, evitar aglomeração? Como é que tem sido os atendimentos do rugby aí no SARA? A gente, no rugby, a gente não está tendo uma rotina específica do rugby. Vamos dizer, os atletas, né, os pacientes que participavam dessa atividade, eles foram encorpados em uma estrutura de treino de exercícios que a gente faz de uma forma remota, né? Então, a gente tem duas formas de orientação, que a gente usa o termo assíncrono e síncrono, né? A atividade síncrona, essa em tempo real, que a gente faz uma videoconferência em que a gente realiza uma aula coletiva com os tetraplégicos, envolvendo exercícios de condicionamento, de força e de flexibilidade. Então, 3 vezes por semana eles têm essa atividade. Aqueles que não têm condição de fazer essa aula síncrona, né, que a gente está comentando, né, que
é naquele horário que a pessoa vai, ou porque ela não tem um Wi-Fi, porque para fazer essa videoconferência a gente tem que ter uma internet melhor. A gente faz de forma assíncrona, que é a gente vai e aborda o paciente, manda uma orientação para ele por mensagem ou por ligação por telefone e ensina e explica através de alguns recursos que a gente tem tecnológicos do hospital e ele aprende os exercícios e a gente vai, liga para ele depois de um tempo ou ele entra em contato conosco por mensagem e a gente vai fazendo esse trabalho de uma forma não em tempo real, que é essa assíncrona, né? Então, os exercícios para essa turma de tetraplégicos, né, que são esses da turma do rugby, estão sendo direcionados para essas aulas que a gente tem feito 3 vezes por semana. A gente tem uns marcadores, umas escalas de monitoramento, né, para que a atividade ainda assim permaneça segura, né, porque até uma informação que já é passada, mas é bom a gente sempre reforçar, né? Porque o exercício, do ponto de vista do sistema imune, ele tem um benefício, né? Mas desde que ele não passe de uma faixa de intensidade que gere um estresse que acaba sendo prejudicial para o sistema imunológico, né? Então, esse controle da intensidade, da carga de treino é uma informação que é importante. Não é só fazer exercício na pandemia que vai gerar proteção, que vai ajudar você, tem que ter alguns cuidados e a gente tem utilizado alguns recursos de controle também da intensidade. A gente já usava no presencial, né, mas fazendo a atividade de forma remota, a gente tem que ter um cuidado ainda maior, porque a gente não está ali com o paciente tão perto, né, mas a gente está tendo essa rotina, Gina. Entendi. E aí, caminhando já para o final do nosso podcast, Rodrigo, como o nosso tema principal aqui é o rugby em cadeira de rodas, queria que você falasse para a gente o que o rugby especificamente representa para você, Rodrigo, o rugby em cadeira de rodas. Então, Gino, na verdade, eu fico muito feliz, assim, de ter esse momento de poder participar desse podcast, porque você para um pouco e olha para trás e resgata um pouco da história, né? A gente, a gente comentou aqui de vários aspectos de crescimento nisso, né? E eu acho que antes de falar um pouco da minha impressão, eu tenho uma gratidão também por vocês do BSB, pelo pessoal do CETEF, por tudo que eu aprendi com vocês em conversas, né? Com o Manuel, os jogadores, né? O pessoal do CETEF, e a gente conversou na época. Bom, vários momentos a gente teve de visitas lá de vocês no Sara, eu aprendi muito nisso e eu fui me sensibilizando, acho que para a modalidade, e eu acho que tem duas coisas que eu posso resumir a, a presença do rugby na minha vida. Primeiro, talvez três. Primeiro, o Sara, ele me permite eu aprender e conhecer uma realidade inimaginável dentro de uma instituição de excelência que realmente te dá toda a condição de você crescer e tirar o seu melhor. Então, eu tenho muita gratidão ao hospital por permitir isso. E aqui não é demagogia, não estou fazendo propaganda do hospital aqui, as pessoas que me conhecem sabem que eu falo de coração, e porque realmente eu acho que isso é importante. O outro aspecto, assim, trabalhar com indivíduos com lesão mais alta, então os tetraplégicos, eles são para mim um grande estímulo, porque normalmente é mais desafiador, normalmente os profissionais às vezes podem se sentir mais inseguros, né? E quanto mais alta a lesão, mais comprometido, mais desafiador, mas é ainda mais gratificante a gente ver os resultados. Então eu tenho uma paixão, vamos dizer, um vínculo muito grande com a deficiência mais grave, porque eu sinto que é lá que vocês estão mais sedentos ainda, principalmente naquela fase inicial, em que poucas atitudes que a gente faz já são muito, repercutem muito na vida de vocês. Então, o tetraplégico em si é uma forma de atração por poder
trazer algum nível de contribuição. E aí acho que o rugby entra, porque aí eu consigo talvez colocar uma outra peça que sempre me estimulou, que é essa peça do esporte coletivo. Eu gosto muito do esporte coletivo, sempre gostei. Ao longo da minha vida como professor de educação física, eu fui trabalhando menos, e aí o rugby acho que conseguiu juntar essas peças. Eu consegui, dentro de uma instituição que me oferece toda a condição para oferecer o meu melhor, para me descobrir, para crescer e para eu melhorar, dentro de uma patologia que permite que a gente perceba rapidamente a nossa intervenção, porque como eu disse, quanto maior a lesão, pouco que você faz, você já transforma muito a vida da pessoa. E a perspectiva esportiva do esporte coletivo, com toda a complexidade que é o rugby, né? Eu fui descobrindo como que o rugby ele consegue gerar um nível de reflexão, de inteligência, de complexidade tão desafiador. Então, eu acho que essas três frentes aí marcam a presença do rugby e tudo que ele me fez aprender e, de alguma forma, deixar aí a minha contribuição para o esporte. Obrigado, Rodrigo. E agora, partindo para o fim, queria que você desse as suas considerações finais e agradecer aí mais uma vez a disponibilidade para a gente contar a história e um pouquinho do Sara, a sua história assim ligada ao Sara, ao rugby e o desenvolvimento disso tudo aqui em Brasília e acaba que um pouco no Brasil também, que foi muito importante todo esse processo aí, que uma coisa acaba estando interligada com a outra, assim, que às vezes a gente olha a história só de um lado, mas ela cria várias ligações, né, que a gente nem imagina. E nessas conversas a gente tem descoberto aí várias coisas que estão interligadas e que uma não aconteceria se a outra não tivesse acontecido, né? Então, obrigado mais uma vez, Rodrigo. Aí as suas considerações finais. Bom, Gino, eu agradeço demais. Eu acho que eu fiquei super feliz e honrado de poder falar um pouco aqui, né? A gente falou da história do Sara e da importância do Sara no rugby. Para mim foi uma honra poder dividir um pouco disso e participar um pouco desse processo. Espero que a gente possa evoluir cada vez mais, né? A gente consiga consolidar essa perspectiva da modalidade, né? E não só aqui em Brasília, mas nas outras unidades do SAR. A gente está vendo que essa semente está sendo regada e que aos poucos vão gerar, acho que, outros frutos, não só aqui em Brasília. Eu tenho que agradecer, como eu falei, a instituição como um todo, né? Toda a equipe de educação física que esteve junto, né, nessa ideia, nessa construção, toda a coordenação, a diretoria que deu apoio, que autorizou a minha participação aqui nesse podcast também, a confiança deles em mim, na condução do rugby também, no suporte todo que eu tenho para construir esse trabalho, né, é uma gratidão realmente à instituição, mas também aos técnicos daqui, né, o Manuel, ao Paulo, ao Davi, porque eu acho que com eles também eu tive a oportunidade de poder fazer várias conversas e aprender bastante no momento mais inicial, né? Depois a convivência com os atletas, né? Com vocês, conversando com vocês, a chance de depois poder ir na seleção brasileira, conversar mais de perto com a Ana e o Gustavo da preparação física, mas toda a equipe de suporte lá que oferece, né? O Felipe, bom, todo mundo acho que tem um pouco de marca nessa história. Então, bom, e agradecer os pacientes, né, que agora a gente já pode chamar de atletas do rugby, que também compraram a ideia, que toparam, que estão toda vez semanalmente fazendo atividade. Hoje estão fazendo atividade de forma online, como eu falei comigo, e eu acho que eles também são a peça fundamental dessa história, né, porque sem eles a gente não ia conseguir construir isso. E eu espero que o esporte cresça e que a gente possa cada vez mais usar ele como ferramenta de transformação, igual a gente tem visto. E pode ter certeza que não transforma só vocês, a gente também, profissionais, a gente acaba transformando, mudando, melhorando, evoluindo, se descobrindo. Então,
É isso, eu queria agradecer demais aí o BSB e parabenizar demais pelas iniciativas. Acho que vocês foram bem ousados nessa ferramenta que é uma ferramenta nova e que com certeza vai se consolidar. E a gente precisava de um canal desse que falasse sobre o rugby em cadeira de rodas. E eu acho que vocês estão no caminho certo e espero a gente poder estar junto aí nessa caminhada por muito tempo. Muito obrigado, Gino. Valeu, Rodrigo e galera. Até o próximo episódio. Valeu!